Seja bem-vindo ao mundo marcial. É sempre inspirador conhecer personalidades inovadoras que fizeram a diferença por meio de suas habilidades, dedicação e experiência. No mundo do karatê não é exceção. Ao longo dos anos, muitos mestres famosos de karatê trabalharam incansavelmente para manter a disciplina ativa e em evolução e deixaram para trás grandes feitos de heroísmo e vidas exemplares que podem inspirar as pessoas até hoje. Estes são os melhores e influentes mestres de karatê do mundo que alcançaram o auge da excelência no karatê. Vamos discutir a vida e as conquistas de alguns dos 10 melhores mestres de karatê. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Matsumura Sokon. O karatê se originou em Okinawa e Matsumura Sokon foi um dos primeiros mestres de karatê de Okinawa que realmente ajudou a propagar a disciplina e despertar o interesse das pessoas. Como um dos mestres originais do karatê inicial de Okinawa, sua contribuição para o karatê é extremamente significativa. Sokon aprendeu a arte do karatê com o lendário Sakugawa Kanga e rapidamente se tornou um praticante de renome da modalidade. Durante seu trabalho servindo aos reis de Okinawa, ele foi exposto a diversas formas de artes marciais e também viajou para a China para estudar Shaolin Quan. Esse treinamento foi posteriormente adaptado para o karatê e repassado aos seus alunos. Matsumura Sokon é também uma das principais razões pelas quais o karatê inicial era um amálgama de muitos estilos, alguns deles emprestados das artes marciais chinesas e outros locais. Ele transmitiu aos seus alunos vários katas importantes, muitos dos quais contêm figuras do sistema Shaolin. Devido ao seu serviço, ele recebeu o título de Bushido Guerreiro e muitos de seus alunos se lembraram dele com carinho, descrevendo como uma presença imponente com velocidade e força enganosas. Toda a linhagem Shurichi do karatê começou com seu ensino e durante sua vida, ele ensinou a disciplina a muitos estudantes notáveis, sendo o mais importante deles Gishin Funakoshi, uma das lendas do mundo do karatê. Gishin Funakoshi. Indiscutivelmente o maior nome associado ao karatê, Gishin Funakoshi é uma lenda na disciplina com uma contribuição considerável para a forma como o karatê se desenvolveu, evoluiu e ganhou popularidade ao longo dos anos. Funakoshi é conhecido como o pai do karatê moderno e é mais conhecido por fundar a escola de karatê Shotokan, a escola de karatê mais popular e amplamente reconhecida do mundo. Nascido em Okinawa, Funakoshi aprendeu a arte do karatê com Matsumura Sokon e seus valiosos discípulos Anko Asato e Anko Itosu. Ele recebeu extenso treinamento em Shorin-ryu e Shorei-ryu, as duas escolas de karatê mais populares de Okinawa na época. Com o tempo, ele reuniu habilidade e experiência para começar a transmitir seus conhecimentos a novos alunos. O nome Shotokan ou Casa do Shoto foi cunhado por seus alunos enquanto eles criavam uma sinalização para sua sala de ensino. Shoto era o pseudônimo de Funakoshi. Funakoshi é acreditado por alterar o símbolo escrito da palavra karatê em japonês para significar mão vazia em vez de seu sentido original, mão chinesa, a fim de dissociá-lo de suas raízes chinesas e estabelecê-lo como uma forma de arte marcial autossuficiente. Ele também se mudou de Okinawa para o Japão continental e estabeleceu seu primeiro dojo em 1936. Entre suas conquistas, além de criar a próxima geração de lutadores de karatê, estava a formação da Dai Nippon Karate do Shotokai, organização destinada a proporcionar comunicação, apoio e troca de informações entre estudantes e praticantes de karatê. Ele também foi o chefe honorário da recém-formada Associação Japonesa de Karatê. Funakoshi fez mais para desenvolver e propagar o karatê do que qualquer outro mestre de karatê. Ele também escreveu tratados valiosos sobre o assunto, incluindo o Karatê do Kyohan, um texto-mestre que contém todo o seu conhecimento sobre o karatê, sua história, filosofia e a estrutura do kata e do comitê. Outro volume importante é os 20 princípios orientadores do karatê, no qual ele descreve 20 regras e diretrizes importantes que os estudantes precisam seguir para se tornarem praticantes habilidosos de karatê e seres humanos melhores. Masatoshi Nakayama. Quando falamos sobre os melhores lutadores e mestres de karatê do mundo, Masatoshi Nakayama é um nome difícil de ignorar. Esta lenda do karatê nasceu em uma família de professores de Kenjutsu e recebeu seu treinamento do maior expoente do karatê da época, Gishin Funakoshi. Após seu serviço durante a Segunda Guerra Mundial, ele retornou da China ao Japão em meados da década de 1940.
Uma das maiores contribuições de Nakayama ao karatê é o estabelecimento da Associação Japonesa de Karatê, que foi um esforço conjunto dele e de outros estudantes de Funakoshi como Isao Obata. Ele foi o primeiro instrutor-chefe da escola e ajudou a espalhar a forma Shotokan pelo mundo, treinando a próxima geração de mestres de karatê. Ele também desempenhou um papel importante na elaboração de regras e regulamentos rudimentares o que governariam os torneios karatê em todo o mundo há décadas, incluindo convenções específicas relacionadas ao Kata Comitê. Ele foi fundamental na evolução da forma Shotokan, tomando muito cuidado para desenvolver a disciplina, misturando conceitos antigos e testados do karatê tradicional com as mais recentes inovações e desenvolvimentos na ciência do esporte. Nakayama treinou centenas de lutadores de karatê que alcançaram sucesso retumbante em torneios de karatê em todo o mundo. Ele também ajudou a iniciar um programa de treinamento para instrutores de karatê na Associação Japonesa de Karatê. Ele foi o primeiro mestre do karatê Shotokan a atingir o nível de faixa nono dan em sua disciplina enquanto ainda estava vivo. Mikio Yahara. Entre todos os mestres de karatê famosos do mundo, o nome de Mikio Yahara sempre será lembrado com carinho pelos entusiastas do karatê. Yahara foi um dos exemplos brilhantes do sucesso da Associação Japonesa de Karatê, um mestre consumado da disciplina que progrediu até o nível da faixa 10º dan no karatê Shotokan. Yahara conquistou vários prêmios em torneios competitivos de karatê nos segmentos de kata e comitê. Seus louros incluem vários cinturões de campeonato em competições japonesas e mundiais organizadas pela Associação Japonesa de Karatê. Ele estabeleceu sua própria organização de karatê, a Karate no Michi World Foundation, destinada a promover seu estilo particular de karatê competitivo. Existem muitas histórias lendárias em torno de Yahara que ajudam a criar a aura em torno deste lutador de karatê. Ele é famoso por ter comparecido a um torneio de karatê uma vez com um ferimento de faca. Yahara também teve desentendimentos conhecidos com a Yakuza, a máfia japonesa. Alegadamente, uma vez ele nocauteou um gangster carregando uma arma com as próprias mãos. Outra vez, ele lutou contra 34 gangsters ao mesmo tempo com suas habilidades avançadas de karatê. Yasutsune Anko Itoso. Yasutsune Anko Itoso nasceu em Shuri e se tornou um dos artistas marciais mais respeitados de Okinawa durante o século XIX. Mestre Itoso foi aluno de Soko Matsumura e Kosaku Matsumora. Uma de suas grandes contribuições para a arte do karatê foi a firme crença na importância do desenvolvimento do karatê da pessoa através da concentração em kata. Mestre Itoso é possivelmente o professor mais influente em Shorin-ryu. Em 1901, o mestre Itoso foi a primeira pessoa a introduzir Toda de Okinawa Daishi Junior High School e no sistema escolar do Okinawa. Este foi um passo crítico na expansão das artes marciais. Desde antes disso, a arte do Toda era considerada uma arte secreta. Esta introdução no mainstream pode ter aberto o caminho para que todos os estilos de artes marciais alcançassem o público em geral, também organizado e sistematizou o Toda em um método padrão de prática. Mestre Itoso treinou um grande número de eminentes praticantes de karatê, incluindo Kentsuya Yabu, Shon Monashiro, Jishin Funakoshi, Moden Yabiku, Kanken Toyama, Shotoku Kian, Shin Panshiroma, Ambun Tokuda e Kenua Mabuni. Kanryu Higashiona. Kanryu Higashiona nasceu em Nara, Okinawa. Apesar de ter nascido descendente de uma linhagem familiar proeminente, sua família era empobrecida. Eles ganhavam a vida transportando lenha das ilhas Kerama. Ele era pequeno para sua idade, mas muito rápido e ágil, e desde cedo demonstrou grande interesse pelas artes de luta. Aos 14 anos, ele começou seu treinamento formal em Kung Fu com um local que estudou o estilo Garça Branca. Ele desejava viajar para a China e estudar lá, e finalmente alcançou esse objetivo em 1866, quando convenceu o proprietário de um navio com destino à China a conceder-lhe passagem. Depois de um ano residindo no assentamento de Okinawa, ele foi apresentado a Ryu Ryuko. Ele não foi autorizado a treinar e imediatamente teve que seguir o antigo costume de servir pessoalmente seu mestre, cuidando do jardim, limpando e fazendo tarefas estranhas. Depois de satisfazer as expectativas de seu mestre, ele foi aceito como discípulo. Ele o ajudava em seu ofício como artesão de bambu durante o dia e treinava à noite. O treinamento, como era norma na época, era muito severo. Ele treinou o kata sanshin e desenvolveu sua musculatura através do treinamento com pesos com os implementos tradicionais que vemos hoje nos estilos de Okinawa.
O treinamento teve seu preço, mas ele ganhou reputação entre os habitantes locais como um dos alunos mais habilidosos de Rio Ryuko. Após 13 anos de treinamento, ele o deixou e voltou para Okinawa, onde começou a dar aulas particulares aos filhos do homem que lhe concedeu passagem para a China. Ele voltou ao seu antigo emprego como comerciante, mas sua reputação estava crescendo. Marinheiros e viajantes da China trouxeram histórias de suas proezas que ouviram lá e, em pouco tempo, muitos procurariam se tornar seus discípulos. O treinamento era severo, como ele aprenderá, e apenas alguns que começavam continuavam por muito tempo. Higashioka começou a ensinar versões duras, Go, e suaves, Ju, de Kung Fu. Ele ainda combinou essas técnicas com o estilo de sua terra natal, Nahat, e muitos de seus alunos formaram seus próprios sistemas baseados em seus ensinamentos. Um de seus alunos, Kenua Mabuni, combinaria os ensinamentos de Higashioka com os de seu outro instrutor, Yasutsune Anko Itoso, fundador do Shito Ryu. Outro de seus alunos, Shoujo Miyagi, refinaria ainda mais o Nahat, fundando o sistema de Karate Goju-ryu. Ele morreu em 23 de dezembro de 1915, aos 63 anos. Shoki Motobu. Shoki Motobu nasceu na vila de Akaira, na região de Shuri, em Okinawa. Ele era o terceiro filho de Motobu Udun, um senhor de alto escalão. A família Motobu era especialista na arte Duchi, uma arte de luta da nobreza de Okinawa. Motobu aprendeu algumas das técnicas do sistema de luta de sua família, mas por causa da tradição de Okinawa, apenas o primeiro filho, Shoyu, foi educado e optou por continuar a tradição marcial da família. Por causa dessa situação, ele foi procurar instrução em outro lugar. Shoki começou a treinar extensivamente com Makiwara e levantar pedras pesadas para ganhar força. Ele se esforçou para se tornar o mais forte possível e treinou com ferocidade. Ele ficou conhecido como Motobu Zaru ou Macaco Motobu por causa de sua agilidade e velocidade. Eventualmente, Motobu se tornou aluno de Anko Itoso. Agora jovem, Shoki passou muito tempo procurando homens de aparência forte para desafiar nas ruas. Ele venceu a maioria de suas lutas e aprendeu muito com esses encontros. Itoso Sensei não ficou impressionado com a intimidação do jovem e prontamente o expulsou do dojo. O comportamento agressivo de Motobu logo lhe rendeu uma má reputação e muitos sensei não quiseram ensiná-lo. Certa vez, porém, o homem gostou do espírito que ele demonstrava e o aceitou como estudante de karatê. Este homem era Kozaku Matsumora de Tomari. Foi com Matsumora que Shoki aprendeu muitos kata. Motobu ainda desafiava outros para lutas com frequência e estava ansioso para desenvolver e melhorar suas habilidades de luta. Ele finalmente pediu a Matsumora que lhe ensinasse comitê, mas Matsumora disse-lhe para continuar a aprender sozinho. Motobu, no entanto, foi perseverante e teria assistido ao treino de comitê através de buracos na cerca ao redor do dojo de Matsumora. As brigas de rua de Motobu lhe serviram bem. Ele formulou seu próprio estilo formidável de comitê e começou a receber muita atenção em Okinawa e no Japão em suas viagens às ilhas. Um dia, enquanto estava em Kyoto, ele testemunhou um campeonato onde as pessoas eram convidadas a igualar suas habilidades com as de um boxeador estrangeiro. Um amigo convenceu Motobu a tentar. O boxeador era arrogante e provocava Motobu constantemente. Durante 2 rounds Motobu apenas evitou os ataques do boxeador. Na terceira rodada ele teve o suficiente. Ele usou uma técnica praticada e nocauteou prontamente o boxeador. A multidão ficou bastante surpresa. Eles nunca tinham visto esse tipo de luta. Motobu simplesmente atingiu seu oponente com um soco na têmpora, uma técnica básica, rapidamente ganhou reputação como mestre e muitas pessoas curiosas vieram aprender esta nova arte misteriosa. Logo, Motobu tornou-se professor em tempo integral. Durante este tempo, Motobu ganhou grande respeito por sua habilidade de luta. Ele foi aclamado como o maior lutador do Japão. Muitos sensei aconselharam seus alunos a treinar com Motobu e aprender suas técnicas de comitê. Ele também foi convidado a lecionar em várias universidades. Motobu normalmente ensinava apenas kata para seus alunos e era sua própria versão com muitas técnicas de luta e arremesso. No entanto, foi o seu comitê que teve o maior impacto no karatê. Em 1922, mestre Motobu ajudou o mestre Funakoshi a iniciar o ensino do karatê aos japoneses.
Cheio de uma nova visão de sua vida, Mestre Motobu retornou a Okinawa em 1936 e começou a treinar com Mestre Kintsugi Yabu. Mestre Yabu foi o único homem que derrotou o Mestre Motobu. Mais tarde na vida, Motobu pareceu enfatizar a importância da tradição no treinamento. Ele enfatizou fortemente a importância do treinamento Makiwara e tornou-se tão entusiasmado com o kata quanto sempre foi com o comitê. Em 1936, aos 65 anos, Motobu deixou Tóquio e voltou para Okinawa para visitar seus instrutores para falar sobre o estado do karatê no Japão e para ter certeza de que ele estava ensinando os kata e as técnicas em sua forma original e inalterada. Posteriormente, ele retornou e continuou lecionando em Tóquio. Pouco antes da Segunda Guerra Mundial, ele retornou a Okinawa e morreu em 1944 de uma doença estomacal aos 73 anos. É óbvio que Shoki Motobu foi muito importante no desenvolvimento do karatê e que foi a inspiração para muitos que treinaram na arte. É bom ver que, hoje, milhões de pessoas ainda mantêm viva a arte e se esforçam para manter o espírito de luta do karatê que o Sensei Motobu tanto amava. Shōjun Miyagi. Quando se fala em lutadores de karatê, é obrigatório falar de Shōjun Miyagi, o homem que inspirou o personagem Sr. Miyagi de um dos filmes de karatê mais populares e cobiçados de todos, o Karate Kid. Miyagi foi um lutador e mestre de karatê de Okinawa que fundou a famosa escola de karatê Goju-ryu, uma mistura perfeita da influência das artes marciais chinesas da época e da técnica de Okinawa. O crédito pela difusão e popularidade do karatê em Okinawa pode ir em grande parte para Miyagi, que ensinou centenas de alunos e estabeleceu uma reputação como mestre de karatê, ao mesmo tempo que foi um líder na organização de várias metodologias de ensino de karatê. Sua escola, o Goju-ryu ou Escola Rígido e Suave de Karatê, recebeu reconhecimento oficial e foi incorporada em muitos aspectos da vida em Okinawa, incluindo escolas e no treinamento da polícia de Okinawa. Miyagi também desenvolveu uma série de katas que são praticados e reverenciados até hoje. Ele deixou para trás uma série de alunos dedicados como Seku Iga, Seikishi Toguchi e Meitoku Yaji, que orgulhosamente levaram o Goju-ryu adiante, por sua vez, geraram novas gerações de lutadores de karatê habilidosos. Maizoyama. A história de Maizoyama é uma história incrível no mundo do karatê. Nascido na Coreia, foi para a China ainda jovem e estudou artes marciais chinesas. Ele finalmente veio para o Japão e se naturalizou cidadão. O treinamento de karatê de Oyama começou na escola Shotokan da família Funakoshi. Seu interesse pelo karatê transcendeu estilos e ele também passou muito tempo treinando na disciplina de karatê Goju-ryu. Oyama frequentemente brigava com a polícia militar americana e certa vez passou mais de 2 anos morando sozinho em uma cabana na montanha para treinar corpo e mente para resistir às adversidades. Eventualmente, ele estabeleceu seu próprio dojo e viajou demonstrando sua própria marca de karatê. Suas demonstrações frequentemente incluíam incapacitar touros com as próprias mãos. O currículo de Oyama em sua escola era especializado em um estilo difícil e de contato total. Este é o estilo que acabou sendo chamado de Kyokushin. Seu ensino consistia em treinos intensos e sessões de sparring com golpes de contato total, bem como outras rotinas de prática exclusivas que envolviam o uso de golpes com força total para quebrar objetos como tijolos, tábuas e telhas. À medida que seu número de seguidores crescia, ele ensinou vários alunos altamente qualificados que ganharam aplausos em competições locais e globais e popularizaram a forma Kyokushin. Oyama desempenhou um grande papel não apenas no aumento do apelo popular do karatê, mas também na sua incorporação firme na mídia e na cultura popular. Ele ensinou vários alunos. Duas das coisas pelas quais Oyama é mais conhecido incluem seu comitê de 100 homens, uma série de lutas em que um lutador solitário enfrenta um total de 100 oponentes com um novo oponente a cada 2 minutos. Ele também escreveu O que é Karatê, livro que vendeu milhões de exemplares em todo o mundo e é considerado por muitos como a Bíblia do Karatê. Kenua Mabuni. Kenua Mabuni foi um dos primeiros mestres de Karatê a ensinar seu ofício no Japão continental. Seu próprio estilo, Shito-ryu, continua sendo uma das escolas de Karatê mais praticadas e populares até hoje. Originário de Okinawa, Mabuni aprendeu karatê com os lendários Anko Itosu e Gaona Kanryu, posteriormente completando viagens frequentes ao Japão continental para popularizar o karatê e estabelecer sua própria escola. Ele foi mentor de muitos lutadores de karatê notáveis dos últimos anos, incluindo Tsuka Hironori e Yasuhiro Konishi.
Mabuni era tão habilidoso e aprendido que até o lendário Gishin Funakoshi e seu filho Jigo aprenderam seu kata com ele. Mabuni também ensinou karatê em uma escola para mulheres e desenvolveu um conjunto de katas destinados a estudantes do sexo masculino e feminino e projetados especificamente para a autodefesa das mulheres. Ele foi uma das primeiras lendas do karatê de sua geração a compreender a necessidade de misturar a rica tradição do karatê com os desenvolvimentos modernos. Para qualquer praticante sério de artes marciais, aprender sobre esses lendários lutadores e mestres de karatê pode ser parte integrante da jornada do karatê. Estas lendas são mais para a disciplina do que a maioria das pessoas e as suas realizações, dedicação e paixão deixaram uma marca indelével no panorama do karatê para a posteridade. Para quem procura inspiração e conhecimento do karatê, as vidas incríveis desses famosos mestres do karatê e a evolução que eles trouxeram ao mundo do karatê podem ser uma fonte incrível de onde tirar proveito. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.